6.207 volts 700 miliwatts, provenientes de 900 centímetros quadrados de asfalto puro, uma área menor que uma mesa de cozinha. Algo sob essa camada de material transforma o calor do verão em combustível e não em dano, convertendo a diferença de temperatura da estrada em corrente elétrica em um fio. Os engenheiros chamam isso de gerador termoelétrico rodoviário, a versão mais densa, já publicada, 70% mais densa do que qualquer outra anterior. Isso mesmo. Não se trata de um conceito de laboratório. É um resultado comprovado pela Universidade de Chang'an, publicado na revista Renewable Energy em 2022. Em outras palavras, aqui está o que isso significa. As ruas da sua cidade ficam tão quentes que amolecem todo o verão, e até agora esse calor só custava dinheiro. E isso é só o começo. Ruas autossuficientes em energia. Deixe seu like e inscreva-se para não perder as novidades. Ao final deste vídeo, você entenderá como uma estrada se torna uma fonte de energia. Por décadas, o calor no pavimento teve apenas uma relação que valia a pena estudar o quanto de dano esse calor causava. Engenheiros civis mediam o asfalto como um médico mede a febre, como um problema a ser administrado, nunca como um recurso a ser utilizado. O sol de verão pode elevar a temperatura da superfície de uma estrada a 60 ou 70 degc, cerca de 20 degc a mais do que a temperatura ambiente. Esse calor amolece o ligante que mantém o asfalto unido, e o asfalto amolecido se deforma sob os pneus dos caminhões até formar sulcos, rachaduras e precisar de recapeamento anos antes do previsto. Cada um desses ciclos de recapeamento custa dinheiro de verdade para o Departamento de Transportes, financiado pelos contribuintes que nunca enxergam o calor em si como o culpado. Multiplique esse ciclo por toda a malha viária de uma única cidade, ano após ano, e a conta recorrente de reparos começa a parecer menos uma manutenção de rotina e mais um custo que ninguém jamais questionou. As cidades encaravam isso como o custo de se fazer negócios. Ninguém orçava esse calor para compensar os prejuízos. Você já sentiu na pele a versão disso que realmente afeta a sua vida? Aquela tarde de verão em que a sua cidade pede a todos que economizem energia porque a rede está sobrecarregada, justamente naquele tipo de dia em que todas as ruas por quilômetros irradiam calor para o céu sem fazer nada com ele. Eis o que a maioria das pessoas entende errado sobre o calor desperdiçado. Não é que ninguém tenha percebido. O problema é que ninguém achou que a inclinação fosse grande o suficiente para valer a pena. Isso mudou com a chegada de um engenheiro chamado Wei Jiang, da Escola de Engenharia Rodoviária da Universidade de Chang'an M-Xi'an. Em 2017, a equipe de Jiang construiu algo quase constrangedoramente modesto em comparação com o que estava por vir, uma placa de asfalto não maior que uma mesa de cartas equipada com um gerador termoelétrico e testada durante um ciclo completo de inverno e verão. No inverno, produzia cerca de 0 volts. No verão, com uma maior diferença de temperatura disponível, a tensão subia para 0 ou 0 volts. Isso é mau o suficiente para ser detectado por um multímetro doméstico, o tipo de leitura que um engenheiro poderia descartar sem questionar. A maioria dos engenheiros que olhassem para esses números teria classificado a ideia como interessante, mas não útil, e seguido em frente. Jiang não fez isso. Sua aposta, declarada, exposta claramente, naquele primeiro artigo publicado, era de que a diferença de temperatura inerente ao pavimento comum constituía uma fonte de energia legítima e inexplorada. Não uma curiosidade, não uma façanha, mas sim uma infraestrutura que ninguém se preocupou em ativar. Essa distinção entre curiosidade e infraestrutura é o que diferenciou o projeto de Jiang de todas as tentativas anteriores que terminaram discretamente após uma única medição promissora.
Imagine uma fornalha funcionando o dia todo com a chaminé totalmente aberta. Calor que se espalha pelo céu sem qualquer aproveitamento, servindo apenas para aquecer a vizinhança. Isso representa todas as estradas pavimentadas do planeta todos os verões. A equipe de Jean calculou algo mais naquele primeiro artigo que fez com que a ideia valesse a pena ser levada a sério. Em escala ampliada, um único quilômetro de estrada com 10 m de largura poderia teoricamente produzir cerca de 160 kW de eletricidade em 8 horas de luz solar. Esse número é o sussurro que deu início a esta história, mas um sussurro não é uma prova. E o mundo da engenharia, em geral, não levaria a sério um protótipo de fração de volts sem lutar. Essa ideia é mais antiga que o laboratório de Gen-E, isso importa. Um pesquisador japonês chamado Mesharashi propôs pela primeira vez extrair eletricidade do calor do pavimento em 1997. Um colega chamado Hasebe chegou a construir e testar uma versão disso em 2006, durante uma década inteira. Depois disso, o conceito permaneceu praticamente intocado, arquivado pela maior parte do mundo da engenharia, ao lado de outras ideias interessantes, porém marginais de energias renováveis, descartado como ineficiente demais para ter relevância em comparação com painéis solares ou turbinas eólicas que já produziam energia real e rentável. Uma década é muito tempo para uma ideia promissora ficar engavetada, e isso mostra exatamente o quão grande era o ceticismo. Tempo suficiente para que toda uma geração de engenheiros civis se formasse sem nunca ter considerado seriamente o pavimento como algo além de uma superfície estrutural. Disseram a mesma coisa sobre as primeiras células solares. Todos sabemos como isso terminou. Foi aqui que o consenso se desfez. Em vez de tratar o pequeno gradiente térmico como um beco sem saída, o grupo de Gen em Chang'an primeiro executou uma simulação de elementos finitos, modelando exatamente como o calor se move através de uma placa de asfalto, camada por camada, antes de construir qualquer coisa física. Somente depois que as simulações indicaram uma estrutura viável, eles fabricaram protótipos reais e os testaram ao ar livre sob as condições climáticas reais de Xi'an e não em uma câmara climática. Essa distinção é importante. Uma câmara climática pode ser ajustada para favorecer um protótipo, enquanto um inverno e um verão reais de Xi'an não podem. Os engenheiros sabiam que o gradiente era pequeno. A questão era se alguém daria ouvidos ao que eles achavam que poderiam fazer com ele. Mas eis a questão: por mais modesto que fosse aquele primeiro protótipo, ele nunca foi concebido para ser a ideia final. Foi a prova de que o gradiente poderia ser projetado em torno de tudo isso. E o que veio a seguir foi construído especificamente para fazer os céticos parecerem precipitados. Aqui está a parte que muda tudo. A física, por trás disso, é quase insultantemente simples. Pegue dois pontos em temperaturas diferentes, conecte-os através do material certo, e os elétrons começam a se mover do lado quente para o lado frio por conta própria, sem partes móveis, sem combustão, nada que se desgaste. Esse é o efeito Seebeck. O mesmo princípio que silenciosamente alimentou as sondas espaciais da NASA por décadas, funcionando apenas com o calor de um isótopo em decomposição. Mantendo os instrumentos funcionando em locais onde a luz solar jamais poderá chegar. A equipe de Jung estava aplicando exatamente a mesma física a algo muito menos exótico, um trecho de rodovia. A questão é a escala. A fonte de calor de uma espaçonave pode ser projetada para permanecer quente indefinidamente. Uma estrada não. Sua faixa de temperatura utilizável varia de cerca de 15 degrees no inverno a 25-30 degrees no verão. A diferença entre a superfície de cozimento e o ar ambiente acima dela. E é com esse espaço que todo o sistema precisa funcionar, nada mais.
Cada watt que o sistema produz precisa vir dessa estreita faixa de temperatura. E é exatamente por isso que a engenharia envolvida é muito mais importante do que a física em si. Um gradiente mais amplo obtido de forma limpa vale mais do que um material sofisticado. E a equipe de Young compreendeu essa distinção antes mesmo de alguém ter um sistema funcional para comprová-la. Para capturar esse fenômeno, o projeto de Young utiliza 3 camadas empilhadas intencionalmente. Uma placa lateral quente próxima à superfície da estrada capta o calor que o asfalto já absorvia gratuitamente. Um módulo gerador termoelétrico posicionado abaixo converte a diferença de temperatura diretamente em corrente elétrica. E um módulo lateral frio que se estende até o solo mais frio do subleito ou para o ar livre, de modo que o gradiente tenha para onde descarregar. Esse era exatamente o problema que Young vinha tentando resolver desde o primeiro teste com a laje. Não se tratava de saber se uma estrada poderia gerar eletricidade, mas sim se um sistema com um lado quente e um lado frio poderia ser projetado de forma eficiente, barata e durável o suficiente para valer o investimento de tempo. As modestas leituras daquele primeiro inverno e verão não foram uma decepção. Elas provaram que o gradiente era real e utilizável. O veredito foi simples. Se a física funcionasse em uma mesa de cartas, poderia ser ampliada. Mas um princípio funcional em uma bancada de laboratório não é um sistema funcional. E o número que realmente garantiu o financiamento sério dessa ideia não foi a voltagem. Foi o que aconteceu quando a equipe de Young parou de tratar o lado frio como uma reflexão tardia. Eis a grande pegadinha que ninguém leva em consideração: o lado quente do sistema é gratuito. O Sol faz esse trabalho todos os dias, sem necessidade de engenharia. O lado frio não é gratuito. Ele é o verdadeiro gargalo, e por anos o instinto em toda a área era mantê-lo o menor e mais simples possível, porque menor significa mais barato e mais fácil de enterrar sob uma estrada. A equipe de Young fez o oposto. Em vez de diminuir o módulo do lado frio, eles multiplicaram sua área de superfície, empilharam várias camadas e adicionaram estruturas semelhantes a aletas para dissipar o calor mais rapidamente. A mesma lógica usada em um motor de motocicleta, onde aletas são recortadas no metal, especificamente para captar mais ar e dissipar o calor mais rapidamente. Menos superfícies teriam sido mais simples, mais baratas e mais fáceis de explicar a uma comissão de financiamento. Parece que deveria reter mais calor em vez de dissipá-lo. É exatamente por isso que funciona. Uma área de superfície maior, em contato com a camada mais fria abaixo, significa um gradiente mais amplo e estável para o gerador extrair energia. E um gradiente mais amplo é a única coisa que transforma uma pequena voltagem em um sinal utilizável. Essa decisão foi o que os próprios resultados anteriores da equipe já pareciam validar como desnecessária. Um lado frio mais simples funcionou bem em 2017. Reformulá-lo, mesmo assim em um projeto que já tinha um histórico comprovado, é o tipo de escolha que corre o risco de parecer que se está consertando algo que não está quebrado e coloca em risco a credibilidade que a equipe de Young já havia construído com a versão mais simples. Não estava quebrado. Era apenas uma questão de desperdiçar energia. O resultado, 6.207 volts e 700 miliwatts, nessa seção de teste de 900 centímetros quadrados. Uma densidade de potência 70% maior do que o segundo melhor projeto publicado. E a estrada subjacente resistiu ao processo. A equipe de Young submeteu o teste a 10.000 ciclos. O teste de carga dinâmica de 1 milímetro indicou uma vida útil à fadiga de 246.000 ciclos antes da falha. Números de durabilidade que o colocam no mesmo nível de um pavimento comum,
Não se trata de um experimento de laboratório frágil parafusado em uma rodovia. Um engenheiro rodoviário que analisa esses dois índices de durabilidade juntamente com os números de potência encontra a prova de que não se trata de uma escolha entre gerar eletricidade e manter a estrada intacta. Essa não é uma melhoria marginal. É a diferença entre uma demonstração de feira de ciências e algo que um departamento de transportes poderia de fato especificar em um contrato. Mas um resultado recorde é apenas metade da equação. Uma placa de 900 centímetros quadrados em um teste controlado não é uma rodovia. E transforma um bom trecho em um sistema rodoviário funcional é um problema completamente diferente. Uma única placa de teste é fácil de acertar. Uma estrada de verdade não é uma placa só. São milhares delas interligadas ao longo de quilômetros. Cada uma delas está voltada para um ângulo ligeiramente diferente em relação ao Sol, sofre um fluxo de tráfego diferente e tem uma condição de drenagem subterrânea diferente. Coordenar tudo isso de forma consistente é onde muitas tecnologias promissoras de laboratório acabam morrendo silenciosamente. Eis o erro que a maioria das pessoas comete ao tentar dimensionar uma ideia como essa. A solução óbvia, que seria incorporar os módulos geradores diretamente na superfície de acionamento, é na verdade a errada. A incorporação direta expõe o material termoelétrico ao impacto mecânico constante do tráfego. Exatamente o tipo de tensão que reduz a vida útil de qualquer coisa que não tenha sido projetada para isso. A arquitetura de Young, por sua vez, posiciona os módulos funcionais lateralmente na camada de subsolo abaixo da superfície de suporte de carga, onde acumulam o mesmo calor sem sofrer o mesmo impacto. Trata-se de uma pequena escolha de posicionamento com grandes consequências. O sistema deixa de competir com a estrada pela sobrevivência e passa a trabalhar em conjunto com ela, o que também possibilita a manutenção ou substituição de um módulo sem interromper a circulação na via. Uma equipe separada da Universidade de Arquitetura e Tecnologia de Xi'an chegou a uma resposta semelhante de forma independente, empilhando seus próprios módulos geradores em uma placa multicamadas em vez de um único plano. Plano comprimindo mais a área de coleta na mesma área da estrada, sem alargá-la em um único centímetro. A convergência de dois laboratórios universitários distintos para uma arquitetura rodoviária em camadas em vez de módulos planos embutidos não é coincidência. É a confirmação de que a área havia encontrado a forma real da solução obtida a partir de dois pontos de partida e dois conjuntos de premissas diferentes. Imagine uma rede de sarjetas que desembocam em um único tubo coletor em vez de um funil enorme tentando captar tudo de uma vez. Distribua os pontos de coleta e todo o sistema se torna mais fácil de construir e de reparar uma seção por vez, sem precisar interditar um trecho inteiro da estrada para consertar um único módulo com defeito. Uma sarjeta entupida não compromete todo o sistema de drenagem, e o mesmo acontece com um único ponto de coleta com defeito nesse tipo de projeto distribuído. Ou calcula a extensão de 1 quilômetro de estrada. Os números se aproximam daquela primeira estimativa aproximada feita anos atrás. Suficiente para levar os engenheiros a questionarem mais a fundo a questão. Antes que alguém considerasse um número como esse como real para fins de planejamento, ele precisava de verificação independente e não apenas da palavra de um único laboratório. Eis o panorama real. Esta não é uma tecnologia que está prestes a fornecer energia para um quarteirão inteiro, e nenhum engenheiro sério que trabalha nela afirma o contrário. O que está comprovado, certificado e publicado é que essa tecnologia gera energia significativa, duradoura e de baixa qualidade, exatamente onde a infraestrutura rodoviária já precisa dela. Sensores de tráfego integrados. Sistemas de alerta precoce de gelo negro.
e circuitos de degelo localizados, que atualmente exigem suas próprias linhas de energia ou cronogramas de substituição de baterias. A contrapartida é real e declará-la claramente é o que mantém a credibilidade desta informação. Por metro quadrado, o pavimento termoelétrico está longe de ser tão eficiente quanto os painéis solares ou as turbinas eólicas na conversão de energia disponível em eletricidade utilizável. Ninguém está propondo substituir uma usina solar por um estacionamento, e nenhum engenheiro honesto que trabalhe com essa tecnologia jamais a apresentou dessa forma. A vantagem aqui não é a produção bruta, mas sim a localização. A energia é gerada exatamente no local onde o sensor ou o sistema de segurança já está instalado, sem a necessidade de cabeamento até uma subestação e sem a necessidade de substituição de baterias em manutenções programadas. Para Weichai, essa é a verdadeira vindicação. Sua aposta inicial em 2017 nunca foi que uma placa de asfalto pudesse produzir mais energia do que uma usina. Era que o calor que toda a indústria vinha descartando como puro passivo era, na verdade, um recurso que ninguém se preocupou em aproveitar. O resultado certificado não apenas valida uma leitura de voltagem, valida a premissa sobre a qual toda a sua carreira foi construída, que o desperdício muitas vezes é apenas um recurso para o qual alguém ainda não projetou. Isso não é uma melhoria incremental na manutenção de estradas, é uma redefinição do que uma estrada pode fazer. Se um resultado publicado como este mudar a forma como você vê o asfalto sob o seu próprio carro, a próxima descoberta revolucionária desta série será ainda mais difícil de acreditar. Inscreva-se para não perder quando falarmos sobre ela. Aqui está um número que coloca isso em perspectiva. Existem mais de 60 milhões de quilômetros de estradas pavimentadas neste planeta, quase todas absorvendo calor solar todos os dias e não devolvendo nada em forma de eletricidade. Mesmo uma pequena fração dessa superfície equipada com esse tipo de sistema representa um recurso verdadeiramente enorme e atualmente inexplorado. Não para substituir usinas de energia, mas para tornar as estradas autossuficientes exatamente nas funções para as quais já precisam de energia. Os setores, onde isso realmente importa, em primeiro lugar não são glamourosos, e esse é exatamente o ponto. Redes inteligentes de sensores em rodovias que monitoram o fluxo de tráfego e a integridade estrutural em tempo real, trechos remotos de estradas longe de qualquer rede elétrica que atualmente dependem de painéis solares ou troca de baterias, e sistemas de segurança viária no inverno, que precisam detectar gelo e acionar o degelo sem esperar que um técnico troque uma bateria em meio a uma nevasca. Nenhuma dessas aplicações precisa da energia elétrica equivalente à de uma usina. Elas precisam de um fluxo pequeno e confiável, fornecido exatamente onde é necessário, sem a necessidade de uma conexão à rede elétrica. Esse é precisamente o tipo de demanda que essa tecnologia já comprovou atender e não a demanda para a qual ela nunca foi projetada. A adoção efetiva exige mais do que um bom resultado em laboratório, exige um custo por quilômetro que o Departamento de Transportes possa justificar em uma reunião orçamentária. Integração com os cronogramas de recapeamento existentes. Portanto, a instalação não significa destruir estradas em perfeito estado e anos de dados de durabilidade em condições reais, além de um teste controlado de fadiga cíclica em um laboratório universitário. Esse é um processo mais lento e menos impactante do que um único artigo publicado, e é o verdadeiro gargalo entre essa tecnologia e a sua rua. A lacuna entre um resultado certificado em uma revista científica e uma rúbrica no orçamento de infraestrutura do próximo ano. A resposta da comunidade de engenharia em geral tem sido exatamente o que se esperaria. Não um único laboratório em busca de manchetes,
mas múltiplos programas independentes. A Universidade de Chang'an, a Universidade de Arquitetura e Tecnologia de Xi'an e grupos de pesquisa, muito além da China, convergindo para arquiteturas rodoviárias em camadas semelhantes, partindo de diferentes pontos de vista. Esse tipo de convergência independente vale mais do que qualquer artigo inovador isolado. Há um paralelo histórico aqui que vale a pena considerar. Na década de 1950, as primeiras células solares fotovoltaicas convertiam apenas cerca de 6% da luz solar em eletricidade utilizável e foram descartadas pela maior parte da indústria energética como uma novidade adequada apenas para satélites. Eram consideradas muito ineficientes e caras para qualquer aplicação em terra. Hoje, a energia solar representa uma parcela significativa e crescente da nova geração de eletricidade em todo o mundo. O argumento da eficiência contra o pavimento termoelétrico hoje é o mesmo argumento usado anteriormente contra a energia solar. Naquela época, o argumento sobre o limite máximo estava errado. Já se mostrou errado sobre limites como esse antes em diversas áreas, sempre que o argumento contra uma nova fonte de energia era a eficiência em vez da física. O limite aqui nunca foi político e nunca se tratou de qual país levaria o crédito pela ideia. Foi termodinâmico e econômico. Um pequeno gradiente de temperatura e uma curva de custos que exigiram anos de engenharia para serem reduzidos. Essa é toda a história e é a única história que importa. Eis a principal implicação de tudo o que você acabou de ouvir. A infraestrutura está deixando de ser puramente passiva. Uma estrada, um muro. O tabuleiro de uma ponte sempre foram tratados como superfícies inertes que simplesmente existem e se deterioram lentamente. Esse resultado faz parte de uma mudança mais ampla, na qual os materiais que compõem nosso cotidiano estão sendo reestruturados para realizar tarefas para as quais nunca foram projetados utilizando energia que sempre esteve presente e que sempre foi desperdiçada. A estrada por onde você dirigiu esta manhã nunca foi projetada para outra finalidade que não fosse suportar peso. Essa premissa é exatamente o que está sendo reescrito agora, artigo após artigo, por pesquisadores que analisaram algo que todos os outros já haviam parado de questionar. Se você chegou até aqui agora, entende mais sobre como o pavimento realmente funciona do que a maioria das pessoas que escrevem sobre infraestrutura profissionalmente. O que foi comprovado aqui é específico e delimitado, e é exatamente por isso que é credível. Um pequeno gradiente térmico menor do que o utilizado em quase qualquer outra aplicação desta física pode ser projetado para se tornar uma fonte de energia durável e certificada utilizável em escala rodoviária. Não em escala de grade, mas em escala real publicada e testada em estrada. Essa é toda a afirmação, nada mais, nada menos. Exatamente o tipo de afirmação modesta e limitada que se sustenta sob uma análise rigorosa. Se isso mudou a sua maneira de pensar sobre a estrada, sobre o seu próprio carro, uma superfície que você atravessa todos os dias sem pensar duas vezes, clique no botão Gostei e inscreva-se para não perder as próximas novidades. Agora, quero saber a sua opinião nos comentários. As cidades deveriam exigir que todos os novos projetos de estradas incluíssem camadas de captação de energia como esta, mesmo com custos iniciais adicionais, ou é melhor deixar isso como uma solução de nicho para sensores e de gelo até que a eficiência melhore ainda mais. Yuri todos eles, até o próximo.